Será que eu preciso de blefaroplastia? Essa é uma pergunta que muitas pessoas estão se fazendo nesse momento, até porque a blefaroplastia tem se tornado uma cirurgia bastante popular e vários amigos conhecidos meus acabam me perguntando isso, então eu resolvi trazer aqui para vocês. Bom, existem indicações de blefaroplastia que elas são inquestionáveis, que são os casos que a gente nem considera estéticos, são funcionais. São aqueles pacientes que têm um excesso de pele tão grande que tem um comprometimento do campo de visão, como é o caso desse paciente aqui. Outros casos, que são mais para melhorar o aspecto do olhar, a indicação costuma ser um pouco mais ampla. A gente vai ter os pacientes que têm aquela pálpebra um pouquinho mais gordinha, com a placa tarsal mais escondidinha. E os pacientes, eles querem aumentar a área de visualização dessa pálpebra móvel. Isso inclusive em pacientes jovens. Essa é uma das indicações. Outra indicação seria realmente o excesso de pele, que vai acontecendo com a idade. E aí, nesses casos, a gente tira uma faixinha de pele para dar um ar de mais jovialidade para aquele olhar. Ainda tem os casos que tem o excesso de gordura, o prolapso de gordura das bolsas de gordura, tanto da pálpebra superior quanto inferior. E também nesses casos a gente pode intervir para melhora do aspecto. Isso é claro, a gente está falando de casos mais graves que não melhorariam com os tratamentos menos invasivos. Eu acho que eu tenho indicação de blefaroplastia. Qual que é o próximo passo? Bom, o próximo passo, pelo menos na minha prática clínica, é marcar a consulta pré-operatória. E dessa consulta eu não abro mão, não. Todos os meus pacientes sabem. Por quê? É nessa consulta que eu vou avaliar toda a sua função visual, fazer um exame oftalmológico completo. Além disso, vou avaliar o seu posicionamento e função palpebral. E isso é importantíssimo para que eu consiga me prevenir e evitar complicações durante e após a cirurgia. Nessa consulta, eu vou confirmar se de fato você tem indicação de uma cirurgia. Várias vezes as pacientes chegam falando que querem operar e de fato elas não tinham indicação. E eu vou expor isso para você durante a consulta. Além disso, eu vou te passar todas as orientações de como se preparar para o dia da cirurgia. Mais importante ainda, é nessa consulta que a gente alinha as nossas expectativas. Que você vai me contar o que você deseja com essa cirurgia e eu vou te falar, diante de todas as melhores técnicas que existem hoje, o que a gente consegue alcançar como resultado da cirurgia. Isso é essencial para a satisfação pós-operatória, tanto do paciente quanto do médico. Passei numa consulta com um oftalmologista especialista em plástico ocular e ele me indicou a blefaroplastia. Como que eu vou fazer agora? Bom, eu realizo a cirurgia de blefaroplastia apenas em bloco cirúrgico, sob anestesia local e sedação na veia. Neste caso, é necessário que você passe numa consulta com o clínico geral, cardiologista ou anestesista para que ele te avalie sistemicamente. Faça pequenos ajustes na sua medicação, se necessário, e libere o seu risco cirúrgico. Tudo isso para a cirurgia transcorrer com a maior segurança possível. Depois de liberado esse risco cirúrgico, está tudo ok, você pode realizar sua cirurgia. E aí, é só comparecer no centro cirúrgico no dia agendado, respeitando o tempo de jejum orientado e levando um acompanhante maior de idade. E não se preocupe, eu estarei do seu lado durante todo o processo. Qualquer dúvida que você tiver, pode me perguntar para que você fique o mais tranquilo possível e a sua cirurgia seja muito bem sucedida. Ah, é importante lembrar, apesar de eu só fazer minha cirurgia em centro cirúrgico, o paciente não precisa de internar. Ele entra e vai embora no mesmo dia, tá bom? Chegou o dia da cirurgia. E agora, como que vai funcionar? No dia da cirurgia, eu vou ao seu encontro para fazer o que eu considero ser um dos principais passos para uma blefaroplastia de sucesso, que é a marcação de onde a gente vai fazer os cortes na pálpebra. Depois disso, você é levado para a sala de cirurgia, onde o anestesista vai fazer a sua sedação na veia. Muitos pacientes aí já começam a dormir. Logo em seguida, a gente faz a anestesia na pele, onde a gente vai operar, anestesia local.
Só então que a gente começa a cirurgia de fato. A gente vai retirar a pele e as bolsas de gordura, conforme o que a gente combinou na consulta pré-operatória. Depois disso, a gente faz os pontos, que ficam bem escondidinhos na dobrinha das pálpebras, ou então bem abaixo dos cílios. Então, o paciente acorda, o anestesista libera para ele comer, ele faz um lanche e ele vai embora para casa com os olhos abertos, já com as orientações de uso das medicações pós-operatórias, o retorno agendado e para fazer bastante compressa gelada. E como que é o pós-operatório? No pós-operatório, o paciente tem que ficar assim uns dias em repouso relativo, ou seja, ele não fica de cama, mas atividades físicas moderadas a intensas, tipo corrida, academia, bike, ele vai ficar realmente uns dias sem fazer. Além disso, vai evitar a exposição ao sol, locais com poeira, vapor de cozinha. Ele vai fazer muita compressa gelada, porque a compressa gelada, ela previne e alivia a formação daqueles roxinhos que são muito comuns depois da cirurgia nessa região. Além disso, ele vai ficar usando todas as medicações pós-operatórias no horário recomendado na receita. Depois de uns 7 a 10 dias, a gente vai retirar os pontos. E depois desse período, ele continua tomando os cuidados de evitar o sol, aplicar o protetor solar na cicatriz, usar chapéu e boné, principalmente nos 30 primeiros dias para evitar a pigmentação da cicatriz. E o resultado final vai começar a ser visível depois de alguns meses. Mas até o final do primeiro ano ainda pode mudar uma coisinha ou outra. E assim, esses cuidados, que dependem muito principalmente do paciente, eles são fundamentais para o resultado final. A gente vê que os pacientes que colaboram, que fazem tudo direitinho, eles costumam ter resultados melhores do que aqueles que são um pouquinho mais rebeldes. Então, vamos colaborar, né, pessoal?